E esse calorão, hein, gente? A gente estava falando sobre transporte coletivo aí, né? Alguns ônibus, né? Muitos passageiros ainda enfrentam aí esse calorão. E essa onda de calor persiste, viu, sobre o Centro-Oeste. E os institutos de climatologia pelo país já sinalizaram que esse fenômeno El Niño deve agravar os extremos climáticos no mês de dezembro e também, lógico, né, agravos para a saúde da população, trazer esses agravos. Mas uma preocupação muito especial é principalmente com a saúde dos idosos. Por isso, nós vamos conversar agora com a geriatra Lívia Evangelista, que está aqui com a gente, para tirar algumas dúvidas, para a gente bater um papo sobre orientações, né, doutora? Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. É realmente um alerta à saúde dos idosos, é claro, é um alerta para a saúde da população, de um modo geral, essa onda de calor, a gente está aí com mais ou menos 5 graus a mais do que a gente já estava habituado a suportar, né? Mas os idosos têm uma preocupação especial justamente porque é uma parcela da população, é um paciente que evolui muito rápido, né, os sintomas. Sim. Então, com esse calor, né, que realmente tem batido recordes, a gente tem que ter uma preocupação ainda maior com a população idosa, que são pessoas mais susceptíveis e têm um maior risco de desidratação. O idoso, a gente não pode esperar que ele solicite por um copo d'água, porque muito comumente o idoso ele não sente sede. Até por uma alteração fisiológica mesmo do envelhecimento, o idoso sente menos sede do que a população mais jovem. Então, a gente tem que reforçar a hidratação, a oferta de líquidos mesmo, né? Então, a gente tem aquela média recomendada de pelo menos 30 ml por quilo, então, assim, no mínimo 2 litros de água. Então, a gente realmente tem que reforçar isso. E cuidados também não só com a hidratação, mas com o ambiente, com as roupas que o idoso, né, utilizar para prevenir mesmo e para minimizar esses riscos de desidratação na população idosa. Existe uma diferença, assim, com relação ao idoso homem e a idosa mulher? Porque a gente sabe que as idosas, elas passam por um processo que é a menopausa, né, que dá mais calor, e os homens passam por outro processo que é a andropausa, que baixa a temperatura corpórea deles, né, e os homens acabam sentindo mais frio. Existe essa diferença de preocupação com relação principalmente à hidratação? Pelo homem sentir menos calor, ele precisa hidratar mais porque ele tem uma dificuldade maior de perceber esse calor, essa desidratação, essa necessidade? Até que por esse lado não, até porque realmente os sintomas de desidratação, de menopausa, acontece mais no início mesmo da menopausa. Então, as mulheres de 70, 80 anos, dificilmente elas vão ter esses sintomas. Então, a gente realmente não tem que olhar o sexo, feminino ou masculino, para a gente ter essa preocupação de ofertar líquido. Né? Mas as idades e algumas doenças, né? Então, assim, um paciente idoso que tem algum problema renal, então ele tem que ter uma oferta ainda maior. Idoso que tem um problema cardíaco, a gente tem que, às vezes, ter até um cuidado, porque tem que ofertar muito líquido, mas ele tem, pela doença, às vezes, uma limitação do que ele pode receber. Então, mas pelo sexo não tem essa diferença, não. Não tem essa. E com relação à alimentação, como que deve ser a alimentação dessa pessoa idosa para enfrentar aí de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais suportável essa onda de calor que, gente, está deixando todo mundo preocupado? Estamos todos sofrendo muito, né? Então, a gente tem que priorizar alimentos mais leves, né, de digestão mais fácil, evitar alimentos ricos em cafeína, o álcool excessivo também tem que ser evitado, porque isso aumenta o risco de diurese, né? Aumenta a diurese esses medicamentos, então o idoso perder mais líquido pela urina. Então, a gente realmente ofertar alimentos mais leves, de digestão mais fácil, abusar dos sucos, do sorvete, do picolé, né? Então, realmente, alimentos aí de digestão mais fácil. Abusar do sorvete, do picolé, mas com atenção à dieta, né? Claro. Porque alguns idosos têm um probleminha aí com diabetes, a glicose, né? Então, é melhor ir tudo com muita cautela, né? Diz que a diferença do remédio para o veneno é só a dose, né, doutora? Exatamente. Então, o importante é o equilíbrio, né? O importante é equilibrar. E com relação aos hábitos, tem alguma recomendação que pode ajudar também? Ou pelo menos, assim, evitar agravar essa situação, essa percepção desse calor? A gente orienta, né, para todos os idosos a atividade física, né? Então, hoje é uma recomendação, na verdade, para a população de um modo geral. Mas a gente tem que ter uma preocupação agora com as atividades físicas excessivas, né? Então, evitar os horários mais quentes, entre as 10 e as 16. Então, assim, fazer atividades mais leves, uma caminhada, então nada que realmente aumenta o suor e que possa aumentar o risco de desidratação. A gente tem que ter um cuidado também com
o vestuário, como eu falei, evitar também roupas de tecido pesado, então aqueles mais leves, de algodão. A gente tem um cuidado também naquele ambiente que o idoso está. Então, ambientes arejados, bem ventilados. Então, não tem aquele mito de que o ar-condicionado, o ventilador vai causar pneumonia. Isso é um mito. Então, assim, se tiver o cuidado com a higienização dos ar, do ventilador, ele é bem-vindo também. É necessário, né, nessa época. Gente, não vamos sacrificar os idosos, não, pelo amor de Deus. Pode ligar o ar-condicionado. E principalmente os idosos acamados, né? Ou que tem algum grau de comprometimento cognitivo, alguma demência, que eles não vão reportar os sintomas, o que está incomodando. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E principalmente o idoso goiano, né? Que o povo goiano gosta da água quente, gosta da água termal. Mas nesse calorão é recomendado, é melhor ter um pouco mais de cautela também. Não, tem que ter água fresquinha, água que seja apetitosa, saborosa, né, pra gente, que vem matar a sede mesmo, eu falo né? com relação, doutora, a banhos de piscina, hidroginástica na piscina. A gente está vendo a imagem da galera. A maioria dessas piscinas são aquecidas, né? E são aquecidas justamente com energia solar, que o sol tá aí bombando pra gente. Há uma recomendação da diminuição da quantidade vamos dizer assim, de tempo, né, que esse idoso vai ficar nessa hidroginástica com a piscina aquecida, por exemplo? Independente da atividade física, da hidroginástica, mas até o próprio banho mesmo. Então, tem que ser banhos com uma água mais amena, né? Evitar águas quentes, né? Porque tudo pode piorar a desidratação. Então, evitar usar bucha, né? Ficar muito tempo na água, não. E aquilo que eu falei, fazer atividades nos horários que não esteja o sol muito forte. Então, evitar o horário das 10 às 16, usar filtro solar, então não ficar no sol, porque a gente pode ficar numa piscina sem ser diretamente embaixo do sol, né? E lembrando que o mormaço queima, desidrata também, então, mesmo que não esteja no sol, o mormaço a gente tem que ter todos esses cuidados. E aí, essa atividade física também antes das 10, gente, eu recomendaria antes das 6 da manhã, porque a gente acorda às 5 horas da manhã, o sol já tá bombando. Então, assim, realmente não é uma questão de, tipo, proteger a pele, também, óbvio, né? Porque a gente tem muitos casos de câncer de pele e a gente sabe que a pele do idoso é mais sensível, né, a essa irradiação, enfim, a contato, atrito, mas também por uma questão de saúde mesmo, né? Porque o calor excessivo, ele causa situações que fogem ao controle, né? Uma pessoa que não tem problema de pressão pode ter uma queda brusca de pressão. Sim. Além da desidratação, tem outros problemas que podem acarretar para o pessoal de casa, para quem tem idoso, quem convive com o idoso, ficar alerta? Sim. Aqueles sinais típicos de desidratação, boca seca, olho fundo, às vezes no idoso eles não são tão evidentes. Então, a gente tem que ficar atento naquelas apresentações atípicas que podem ser sinais de desidratação. Então, o idoso ele pode ter dor de cabeça, tontura, ficar mais sonolento, mais confuso, ter queda, então cair e ter realmente uma queda de pressão. Tanto o idoso que tem pressão alta, que toma remédio para pressão, às vezes a pressão dele controla e fica até mais baixa nessa época muito quente, ou o paciente que não tem pressão alta, a pressão também ficar muito baixa. Isso pode interferir também, essas variações podem interferir também na questão da apetite do idoso? Sim, nem só os idosos, né? Acho que quando a gente está muito quente, se a pressão cai, a gente fica mais prostrado, vamos assim dizer, e a diminuição de apetite vem, né? Então, gente, vamos melhorar aí a oferta desses alimentos, né? Frutas são muito bem-vindas nessa época do ano, né? Claro, sempre respeitando a dieta ali do idoso, mas a gente precisa ficar muito atento nas crianças também, né? E nos idosos, porque eles têm essa condição, como a gente falou no começo, né, doutora, que os sintomas nessas pessoas evoluem muito rápido. Então, a gente precisa ficar muito atento. Queria agradecer a sua participação aqui, esse bate-papo aí sobre orientações, e eu vou pegar algumas dicas para mim também, porque já não dá mais para suportar. As grávidas também, né? A gente sente, eu vi uma pesquisa, e você me corrija, doutora, se eu estiver enganada, eu vi uma pesquisa que indica que as grávidas sentem a percepção de calor é até de 5 graus a mais. Então, vocês imaginam aí o calorão que a gente está passando, já né? Está 5 graus a mais que o normal e então 10, né? São 10 graus a mais. Então, realmente, vamos abusar aí das frutas, das bebidas geladas, sem muito açúcar, né? Para garantir a saúde de todo mundo. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Bom sábado. Bom sábado para todos nós. Obrigada.